Meus amigos, minhas amigas, estamos começando agora o nosso Evangelho de todo sábado pela manhã. E vamos começar com uma prece como de praxe. Senhor Deus, evocado ou não evocado, sabemos que estás presente. Portanto, podemos conversar diretamente contigo e te pedir apoio, proteção e amparo para esse momento. Inspiração para tratarmos do tema e todos nós podemos aprender e trazê-lo para a nossa vida. Senhor Deus, que os teus mensageiros abençoem esse trabalho e todas as pessoas que estão participando neste momento dessa palestra. Que a tua misericórdia envolva todos os seres humanos neste momento de pandemia. Que todos os que estão com Covid ou que estão morrendo e as famílias que estão perdendo entes queridos sejam todos devidamente amparados em todos os aspectos. Muito bem, vamos começar lendo aquilo que é o tema da nossa palestra, que é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 22, que é a instrução dos Espíritos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis muitas vezes a respeito de um homem mau que escapa de um grande perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois, bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente acontece que muitas vezes Deus proporciona a um espírito jovem ainda nas vias do progresso uma prova mais demorada do que a que um bom receberá, em recompensa dos seus méritos, o favor de sua prova ser tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servides desse axioma, não duvideis que estáis cometendo uma blasfêmia. Quando morre um homem de bem e que ao lado de sua casa mora um homem mau, dizeis de imediato, teria sido bem melhor que fosse esse. Estáis muito equivocados, porque aquele que partiu terminou sua tarefa, e aquele que permaneceu talvez nem tenha começado a sua. Por que desejarias, então, que o mal não tivesse o tempo de a terminar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? O que dirias de um prisioneiro que, terminada a sua pena, fosse retido na prisão enquanto se desse liberdade àquele que a ela não tem direito? Sabei, portanto, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estás na terra, estás em cativeiro. Habituai-vos a não criticar o que não podeis compreender. Acrede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, aquilo que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto em sua totalidade escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos para sair pelo pensamento da vossa estreita esfera e, à medida que vos eleveis, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela se vos apresentará como um incidente na extensão infinita de vossa existência espiritual, a única e verdadeira existência. É uma comunicação do espírito de Fénelon, em Sens, em 1861. Muito bem. Esta página suscita uma série de ilações, de raciocínios. Em primeiro lugar, sem discutir essa história, se era um homem de bem que teria morrido e etc., se o homem mau deveria morrer antes, tem um ponto que é fundamental naquilo que a mensagem traz. É que a morte não é um mal. E ele coloca, inclusive, o autor espiritual, a morte como um prêmio. Nós temos um problema, porque nós somos um espírito ligados a um corpo. O corpo é um conjunto de células e de elementos cerebrais que não querem morrer. O corpo não quer morrer. Vocês se lembram de Jesus Cristo?
no Getsemane, na noite em que ele seria preso, ele leva, depois da ceia pascal, ele leva os discípulos para lá, no Monte das Oliveiras, defronte de Jerusalém, atravessando o Vale do Cedron. E lá, os discípulos estão com muito sono. Ele pede que eles fiquem ajudando e começa a orar. E a oração dele é: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Se vocês forem a esta parte, vão verificar que ele faz isso 3 vezes. Ele reclama, inclusive, com os apóstolos que não estavam vigiando com ele, estavam cansados e dormindo. E a certa altura, quando ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não se faça a minha vontade, porém a tua, ele diz assim: porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, ele estabelece uma diferença. O espírito sabia que era necessário aquele sacrifício, e nós sabemos que estamos conversando hoje aqui por causa disso, por causa daquele sacrifício dele, que marcou a humanidade e dividiu a história, inclusive está na base da civilização ocidental da qual nós fazemos parte. Então vejam bem, ele diz isso: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, o corpo tem uma sua estrutura e um desejo de sobreviver, porque as nossas células são seres vivos. E são seres vivos independente de nós, espírito. Aí é que está o detalhe. Eles têm princípios espirituais que estão em evolução, porque também nós já fomos bactérias há 4 bilhões e 300 milhões de anos atrás. Nós já fomos bactérias e viemos evoluindo através de plantas, através de animais, e chegamos ao ponto em que chegamos, onde já podemos questionar aquilo que nós somos, porque esse, na verdade, é o objetivo do princípio inteligente, da essência espiritual. Então, esse é o objetivo da mônada, saber quem é. E nesse momento nós já começamos a fazer isso. Só que, enquanto espírito, nós criamos um corpo que é uma realidade animal e física. Instintos estão nele, emoções estão nele. Porque o espírito tem sentimento, mas as emoções estão aqui. Então, observe-se uma coisa interessante. Então, muitas vezes, o espírito não se importa se for morrer, ou seja, se desligar do corpo. Mas o corpo é que não quer morrer, porque se o espírito sair, ele morre. Aí é que está o pequeno detalhe da história. Por isso a mensagem está muito bem isso. Não sei se vocês leram, mas se não leram, eu recomendo a Apologia de Sócrates, que é um dos diálogos de Platão. E é interessante porque nesse diálogo é quando Sócrates fala mais amplamente de algo, um fenômeno que acontecia com ele. Esse fenômeno é o seguinte: ele tinha um daimon, ou seja, tinha um guia espiritual, vamos dizer assim. Ou então tinha um arquétipo que o protegia, seja como for. Vamos tratar como um guia espiritual, que estava ligado a ele e que sempre o advertia quando algo ruim ia acontecer. E durante o seu julgamento, que Anitos e Melitos levaram ele a julgamento, dizendo que ele corrompia a juventude, ele é julgado no Areópago. No julgamento, ele toma uma postura desafiadora. Em vez de ser como uma pessoa que está sendo julgada, se defender dentro da lei, usando os critérios da lógica e da legalidade, naturalmente, ele simplesmente começa a debochar, daquilo que estava sendo feito. Quando perguntam o que é que ele achava que deveria ser feito a ele, e quando ele é condenado, ele diz: eu acho que deveria ser colocado no Pritaneu. O Pritaneu era um local onde se colocavam as pessoas que ganhavam prêmios nas Olimpíadas. Então, era o grande vencedor da Olimpíada. Então, ele chegava como um herói
E durante um ano ele ficava numa casa, numa habitação dada pelo Estado, provida pelo Estado. Ele teria todas as mordomias possíveis por causa disso. Então, Sócrates começa a debochar e a dizer que ele deveria ser colocado ali, não deveria receber uma outra condenação. E por causa disso, quando as pessoas se sentem e o condenam à morte. Ele é condenado a beber cicuta. Mas no momento em que ele é condenado, quando estão lá preparando os documentos necessários sobre o assunto, ele se põe a fazer um discurso. E ele se dirige àqueles que tinham sido a favor dele. E ele diz assim: me permita que chame vocês de juízes, que vocês são juízes. Isso ele já está dizendo que os outros que o condenaram não são. E ele vai dizer uma coisa: eu tenho um daimon, e toda vez que me acontece algo negativo, ou vai me acontecer, ele me avisa, ou a pessoas ligadas a mim. E ele conta a história de um rapaz a quem o daimon avisou, por intermédio dele, que iria, se ele fosse em determinado lugar, iria acontecer um problema com ele. E eles dizem: vocês sabem o que aconteceu. E Atenas era uma cidade pequena e o número dos cidadãos era pequeno. Né? Você tinha muito mais escravos do que cidadãos. Mas aí ele diz assim: toda vez que eu faço alguma coisa ou vou falar alguma coisa que não é positivo, o daimon me avisa. Todavia, hoje pela manhã, quando eu levantei para vir aqui para o Areópago, ele não me avisou nada. Durante o julgamento, enquanto eu falava, ele não me chamou atenção de nada. E agora que eu sou condenado à morte, ele está calado. Eu deduzo, por isso, que morrer não é um mal. É o que, no fundo, Fenelon está dizendo. Ou seja, nós, se temos um aprendizado, uma necessidade de aprender, por pouco tempo, fazer um aprendizado específico, e reencarnamos, e podemos desencarnar antes do tempo, ou desencarnar em menos tempo. Agora, se nós compararmos, se estivermos nessa condição, vamos deixar isso bem claro, com uma pessoa que seja um marginal, um ladrão, um assassino, normalmente, inclusive, esses bandidos, eles têm muito mais chance de morrer logo do que um homem de bem. Isso seja bem colocado. Porque eles vivem perigosamente, eles têm um problema não só com a polícia, mas com próprios colegas de marginalidade, não é? Que se matam uns aos outros. Então, essa história de dizer se fosse um homem de bem, teria morrido, fica meio complicado nessa área. Mas existem outras pessoas, por exemplo, as que abusam de autoridade, as pessoas que se locupletam com o dinheiro público, por exemplo, e que morrem, às vezes, com uma idade bem avançada. Enquanto que outras pessoas são corretas, honestas, desencarnam mais cedo. Então, se nós formos fazer uma análise desse problema, vamos dizer assim: ele era um homem de bem, por isso morreu. Nós estamos usando isso como se fosse uma referência negativa. Mas se nós fizermos um link com aquilo que disse Platão, morrer não é um mal. Porque no momento em que o corpo morre, nós voltamos ao mundo espiritual. E o mundo espiritual é o mundo normal e primitivo. Nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá e nós vamos continuar lá. Por quê? Porque nós, enquanto espíritos, somos permanentes na impermanência da matéria. O nosso corpo, ele nasce, desenvolve-se, reproduz-se, envelhece e morre. Nessa trajetória, ele pode nem nascer, pode morrer no útero, ele pode nascer e morrer logo, ele pode nascer com uma doença e demorar pouco tempo, ele pode ter uma parada respiratória no nascimento e viver aquela experiência. Muitos de vocês vão dizer: eles vêm aqui, vão resgatar. Eu não uso esse discurso. Eu vejo mais como uma experiência. Se uma pessoa, ao nascer,
tem uma parada respiratória e o cérebro, ele perde controle sobre o cérebro, certas regiões ficam danificadas e a pessoa não tem um controle sobre o corpo, vai ficar numa experiência. A gente pode dizer, é negativo? Vamos ver se é negativo. A pessoa nasceu assim, vai se desenvolver assim, vai ter que ter o cuidado dos parentes. Então, tem duas pessoas aprendendo, dois conjuntos aprendendo. Ele, aquele que nasceu, está aprendendo o que é ser encarnado, ou estar ligado ao corpo que não permite a ele se expressar. Mas também os parentes estão aprendendo que como se deve lidar com uma pessoa que tem, ou que porta, ou que tem, nós já não tem mais como se diz, uma deficiência. Então, cuidados que deve ter. Então, são pessoas que têm que desenvolver, as famílias, uma maior atenção, maior afeto. E eu conheço pessoas, famílias, que têm essas condições e essas pessoas recebem todo esse afeto. Outras crianças nascem com síndrome de Down. E aí todo mundo vai dar uma explicação, é porque na outra vez deu um tiro na cabeça, fez não sei o que lá. Eu não vou nessa. Eu vou o seguinte, o que é que essa pessoa está aprendendo? Portanto, primeiro, que está ligado a um corpo onde ele não pode se expressar completamente. O que é que ele está aprendendo com isso? Também a criança que nasceu com síndrome de Down está aprendendo o quê? Ela não pode se expressar, mas tem uma coisa normalmente com a criança da síndrome de Down. É uma criança gostosa, porque ela tem afeto. Ela conquista pelo afeto. Na verdade, ela distribui na família um sentimento de amorosidade. É a criança que demora de atingir uma fase adulta, se é que alguma vez atinge. É interessante isso, porque essa infância demorada é curtida com maior intensidade pelos pais. Eu tive uma filha com síndrome de Down e eu sempre agradeci a ela a oportunidade dela ter nascido minha filha, e mais ainda, eu agradeci a ela a confiança dela nascer minha filha e da mãe dela. E era uma criança deliciosa para a gente conversar, para a gente estar, porque ela era infantil. E a infância tem um quê de positivo. Então, se ela estava aprendendo algo, era desenvolvendo o sentimento positivo, a afetividade, a amorosidade. E nos ensinando, nós os pais e aqueles que conviviam. Todo mundo que tem um filho com síndrome de Down sabe disso. Sabe disso. Então, esses espíritos estão aprendendo, não estão pagando nada. Eles estão aprendendo, não estão resgatando nada. Eles estão fazendo um aprendizado intensivo. Crianças que nascem sem braço, crianças que nascem cegas, crianças que nascem surdas, crianças chifópagas, aprendizado. Em vez de termos uma visão negativa, estão pagando, estão resgatando, não sei o quê, porque se meu filho nasceu assim, é porque nós fomos grandes criminosos no passado. Eu acho que as pessoas têm orgulho de terem sido criminosos. Essas pessoas devem ter uma arrogância muito grande. Nada. Estamos todos aprendendo. Esse é que é o fato. Vamos deixar esse pensamento negativo de um pensamento medieval a respeito do destino e daquilo que nós estamos passando. Uma pessoa que nasce cega, por exemplo, ela está fazendo um aprendizado. Uma pessoa cega tem sentidos, o ouvido, o olfato, o tato, desenvolvido de uma forma que nós não temos. Observem o seguinte, uma criança que nasce cega pode ser um sommelier, pode fazer um trabalho aspirando aromas para ver a diferença, que nós temos que fazer um trabalho infeliz para aprender
E ele já nasce com aquilo. Por quê? Porque os outros órgãos se desenvolvem porque ele não tem a visão para atrapalhar. Isso, exatamente. Um aprendizado tem aqueles que nascem com visão e ficam cegos. Esses podem passar traumas por causa disso. Mas vão ter que se readaptar a uma nova condição, fazer um aprendizado. E nós vamos dizer, está procurando a justiça daquilo que aconteceu. O nosso mal é esse. Há um homem de bem que morreu. Morreu porque era um homem de bem. Se for uma pessoa ruim, não morre, leva mais tempo. O que não é uma verdade. Nós vemos casos de pessoas de bem que levam a vida inteira. E temos pessoas que são pessoas más que levam também pouco tempo, morrem em pouco tempo. Então não é a verdade absoluta. Eu não me preocupo com essa história de blasfêmia. Eu vou raciocinar assim. Não é uma verdade absoluta. Não é verdade que todo homem ruim viva mais do que um homem que é bom. Uma pessoa, um ser humano. Vamos falar um ser humano em vez de negócio de homem. Um ser humano. Um ser humano que é bom pode morrer cedo, como pode demorar. Sócrates, por exemplo, morreu com 80 anos. E era uma pessoa boa. E agora? E, no entanto, existem pessoas que morrem antes. E, na época, ele podia ter morrido antes, porque ele participou de guerras. Na época, havia isso. Quantas pessoas boas numa guerra morrem, mas quantas pessoas más também morrem? Então, nós temos que veicular um outro pensamento. Morrer não é um mal. Acabou. A minha filha, por exemplo, ela tinha CIA, CIV, um problema de hiperfluxo pulmonar. Aos 6 anos de idade, ela ia morrer. E eu fiz uma prece. E eu tenho pessoas de prova que podem ver isso no Manel Novaes, em Itabuna. Eu disse, ela estava em cima da cama, desenganada pelo médico, com uma pneumonia em alto grau, cianótica, o coração descompensado. E os médicos me disseram, é óbito. O prognóstico é óbito. E eu fiz uma prece e disse, se tiver que desencarnar agora, dê apoio à mãe, porque eu não preciso do apoio de ninguém para lidar com minhas perdas. E nunca precisei mesmo. Eu sei lidar com minhas perdas. O meu ego é estruturado o suficiente para isso. Para tomar as decisões que tem que tomar. Mas uma mãe era um problema natural, porque quem é mãe sabe o que é isso. Bom, eu digo, todavia, se possível, deixem ela ficar até os 10 anos de idade para a mãe se acostumar. Eu ouvi uma voz na hora que disse, dentro de 2 horas estará resolvido. Com 1 hora e pouco, essa menina levantou na cama, tinha assumido todos os sintomas. Ela estava curada. Vejam, eu não pedi isso, eu pedi que ela ficasse, mas ela recuperou imediatamente, levantou na cama, sentou pedindo comida, desencarnou com 11 anos e 8 meses, da mesma coisa. Aí pessoas já me disseram, geralmente mães, por que você não pediu para ela ficar mais tempo? Eu digo, porque ela não teria qualidade de vida, e porque eu a amava, eu não queria que ela tivesse uma vida de sofrimento. Porque aí é que está. Libertar quem se ama. Tem gente que fica segurando e fica mesmo porque a pessoa que está para desencarnar e não quer, e acha alguém que também não quer, e os dois ficam trocando fluido vital, e a pessoa sofrendo e o outro não querendo que morra, quer dizer, é um torturador, sem entranhas. Que coisa horrorosa! Que sentimento desviado! Prefere ficar com a pessoa ali sofrendo? Não, comigo não. Para mim tem que haver a libertação. Então, morte, que é o tema fundamental dessa mensagem de Fenelon, é a libertação do espírito. Ele diz isso e diz muito bem. O espírito volta ao mundo espiritual para continuar sua trajetória. Desencarna. Qual o problema? Aqui nós ficamos achando que morrer é o fim de tudo. Não é, já acabou isso. A vida continua, a consciência continua.
Nós temos consciência de nós sabemos e continuamos, depois de morto, a dizer eu, porque tem um ego espiritual também ali. Nós criamos um ego quando nascemos, ego físico. Esse ego, que é um complexo, morre. Mas existe um ego no psicossoma, provavelmente dentro das mesmas características, porém com uma característica maior, porque o nosso ego nos permite lidar com 3 dimensões, enquanto que o ego espiritual permite que o espírito lide com 4 dimensões imediatas. Eu estou falando do mundo espiritual que circunda a Terra com os seus planos, ou seja, com os seus níveis de realidade, porque é uma 4ª dimensão. E sendo uma 4ª dimensão, o ego tem que aprender a lidar com vetores que nós não temos aqui, que é o 4º vetor. Eu tenho comprimento, profundidade e altura. Comprimento, largura e altura. No mundo plano, a altura não existe. Quando eu tenho os 3, se eu plotar isso num eixo de coordenadas cartesianas, eu posso desenhar até um cubo. Ter uma projeção bidimensional de um cubo, o que é uma ilusão de ótica, naturalmente. Mas, quando eu quero projetar uma 4ª dimensão, fica difícil. Eu posso estabelecer como seriam os objetos numa 4ª dimensão? Matematicamente, sim. Posso fazer, por exemplo, como seria um cubo em 4 dimensões. Um cubo em 4 dimensões teria 8 cubos dentro dele. Enquanto que um cubo para 3 dimensões, ele vem do quadrado que se projeta para cima. Agora, um cubo de 4 dimensões, se você fizer o desenho, é cubo dentro de cubo, são 8 cubos. Então, é possível matematicamente, geometricamente, eu idealizar, mas matematicamente sim, porque fica uma situação bem metafísica. E matemática é a única condição que nós temos de lidar com elementos que para nós são metafísicos, não é? Então, porque a própria matemática é apenas mental. Matemática é uma construção psíquica. Então, voltando, nós saímos daqui indo para o mundo espiritual. Temos uma riqueza de percepções. Nós não precisamos lá de usar binóculo para trazer uma coisa que está distante para nossa visão mais perto. Isso é automático. Porque lá temos automaticamente a clarividência. Nós temos o transporte para um lugar sem precisar estar pegando avião, sem precisar estar pegando trem. Ah, mas em nosso lar tem aeróbus, mas naquele nosso lar a gente sabe o tipo de gente que tem. Né? Ali tem gente de todo tipo. Tem gente que não sabe nem que pode voar, pô. Porque todo e qualquer espírito pode se deslocar pelo ar. Sim, todo e qualquer espírito pode se levitar. Não é somente os moralmente evoluídos. Isso é conversa fiada. Por quê? Porque o volitar faz parte de 4 dimensões. Para nós, não faz. Nós não temos um nível de realidade que nos permita um intervalo de confiança, que nos leve para cima, não ser dando um pulo. Para que nós franqueemos o espaço, nós temos que criar aparelhos adequados para utilizar as leis aerodinâmicas e com isso voarmos. Já no mundo espiritual isso não precisa. No mundo espiritual eu posso me comunicar pelo pensamento, porque a emoção aparece no corpo. A emoção se mostra na gente. Ou seja, eu não posso esconder, a não ser para aqueles que são inferiores a mim. Aos que são iguais, os que estão em cima, aí não tem jeito. Né? Então, lá é um mundo de liberdade. Criaram a ideia de que existe uma região de sofrimento e que alguém chamou de umbral. Isso temos que olhar o seguinte: os escritores espíritas que vieram
e nos deram mensagens são em geral, nasceram no início do século passado e têm uma mentalidade do início do século passado. Leiam os livros psicografados de André Luiz. Socialmente, ele vê, por exemplo, a senhora Lísias conversando com ele. Diz que a mulher pode trabalhar na rua, mas desde que seja em trabalhos que são extensão do lar. Ela era doméstica. Hoje, as mulheres são executivas, trabalham na rua, fazem tantas coisas, dirigir caminhão, e dirigir caminhão não é extensão do lar, não é? Pelo amor de Deus. O que ela estava dizendo, tinha que ser enfermeira, varredora de rua, cozinheira, etc. Eles têm uma visão própria. O próprio André Luiz escreve usando termos que são anteriores a 1940. Por quê? Porque ele foi educado numa época em que o homem tinha que mostrar não só cultura, mas erudição. Erudição significa você usar palavras altamente sofisticadas. E eu chegar aqui e falar elucubrações. Ou então usar como ele usou a palavra umbral. Um termo que vem do espanhol. E que significa passagem. É isso que significa. O que ele chamou de umbral é você. Nós, ao desencarnarmos, nós entramos num nível de realidade onde nós vamos nos readaptar àquela condição de volta ao mundo espiritual. Porque nós estávamos aqui 50, 60, 70, 80, 100 anos ligados ao corpo, com a mente voltada para 3 dimensões o tempo inteiro. Então, nós não estamos adaptados, nós nos desadaptamos à existência no mundo espiritual. Quando nós voltamos para lá pela desencarnação, nós vamos ter que nos adaptar. Aí é que é o problema. Estando adaptados, vamos nos adaptar. Depois de adaptados, quando nós eliminamos, inclusive, energias, sensações, que o próprio Allan Kardec chama isso, que a gente, ao desencarnar, é como alguém que estiver segurando um peso nas costas, e quando tira o peso, parece que ele ainda está ali. Então, desencarnando, parece que nós ainda estamos com o corpo. Nosso inconsciente age de maneira, vejam ele mesmo descrevendo, logo que ele sai do túmulo, está andando de um lugar para o outro e diz assim, a roupa se rompia pelos excessos da caminhada, pelos atritos. Que roupa? Que roupa? Quando ele desencarnou, vestiram ele? Não tem isso. Não tem isso. É o inconsciente usando a matéria espiritual, coloca uma roupa com a qual ele estava acostumado, porque todos nós estamos acostumados a estar vestidos. Se nós estamos acostumados a estar vestidos, o que é que nós vamos ver disso? Se eu estou vestido, eu sempre me vejo vestido, só em algumas ocasiões eu não estou vestido. E quando eu desencarno, eu estou vestido. Logo, ao chegar no mundo espiritual, aqui, na mente espiritual, eu estou vestido. Então eu olho para mim e eu estou vestido, porque a mente cria na mesma hora uma roupa à qual eu estou acostumado. É interessante isso. Ele diz assim, comezinhos fenômenos da existência humana aconteciam o quê? Cabelo crescendo, barba crescendo, que cabelo? Que barba? Espírito com cabelo e barba? Que é isso? Nós estamos acostumados a ter cabelo e barba. Se eu fosse careca, chegava no mundo espiritual careca. Porque você vai ver muito espírito careca. Porque ele era careca quando estava aqui, então ele se acostumou a ser careca. Mas se ele não queria ser careca, ele simplesmente bota cabelo na hora que ele quer. Sem precisar usar peruca. Então, é uma região diferenciada. Então, nessa região em que nós nos adaptamos ou temos um período de adaptação, vai o André Luiz e usa um termo, metida besta, umbral. E aí nós outros ficamos repetindo, umbral é uma região de sofrimento. Oh, meu Deus do céu! Que região de sofrimento?
Um hospital é uma região de sofrimento. Mas quer dizer que tudo um campo de futebol não é um lugar de sofrimento. Mas um campo de futebol já foi usado como prisão para botar gente lá dentro, presa. Então vamos dizer que campo de futebol é uma prisão. Ou nós vamos dizer que um presídio é o quê? Uma universidade? Não. Presídio é onde... O que é que nós vamos contar dentro do presídio? Bandidos e quem toma conta de bandido. Então, o umbral não é um lugar de sofrimento, coisíssima nenhuma. É um lugar onde nós vamos nos readaptar. Existem pessoas que estão em sofrimento? Sim. Aqui também tem muitas pessoas em sofrimento. Às vezes, no prédio onde você mora, tem pessoas de câncer, tem pessoas que estão com Covid, tem pessoas que estão com problemas no coração, tem pessoas de AIDS, tem pessoas de doenças variadas. Vai dizer, então, que o prédio que você mora é um lugar de sofrimento? Não, não é, não. Então, esse inferno, ou melhor dizendo, esse purgatório que criaram no movimento espírita é fantasia enquanto purgatório. É uma região onde as pessoas se acostumam a uma nova atividade, que não estavam acostumados. Vieram, encarnaram, perderam o costume. Ao voltar, tem que se adaptar de novo para poder assumir-se como espírito que é, dentro dos sentidos, das percepções novas, às quais ele estava desacostumado, porque estava acostumado com as limitações que o corpo físico coloca. Então, o morrer, desencarnar, não é uma questão de estar sofrendo, de sofrer. Primeiro, é uma imposição da natureza. Vocês já pararam para pensar que o universo nasceu a partir de uma singularidade, expandiu-se, desenvolveu-se, portanto, multiplicou-se, porque no início ele era tudo uma coisa só, hoje tem 50 bilhões de galáxias e outras novas estão sendo descobertas, talvez tenham bilhões mais de galáxias, e devem ter. Tem buracos negros, tem estrelas que estão explodindo, tem estrelas que estão nascendo, tem sistemas que estão sendo formados, sistemas que estão desaparecendo. Ou seja, como a vida humana. Ele nasce, se desenvolve, multiplica-se, envelhece e morre. Sim, porque o universo está envelhecendo e vai morrer. Esse é padrão universal. Veja, por exemplo, o nosso sistema solar. Nasceu porque morreu, estrelas morreram, liberaram energia. Essa energia, o hidrogênio básico, pela sua rotação, o atrito, formou o Sol atraiu restos de estrelas que estavam em volta, esses restos se bateram, formaram os planetas, dentre eles a nossa Terra. Está desenvolvendo, o Sol já está amarelinho, está meio sofrendo de icterícia, está amarelinho, envelhecendo, vai ficar velhinho e vai morrer. Como acontece conosco. Ele se reproduziu, porque quando ele se formou, ele se desenvolveu, formou uma deformação espacial, atraiu elementos para essa deformação espacial, que por sua vez foram também deformando o espaço, teoria de Einstein, tá? 1905 e 1915. Então, é só ir lá dar uma olhada na teoria da relatividade. Então, a Terra se formou vários meteoros se bateram, formaram aquilo. Porque se bateram, eles esquentaram, a Terra ficou em fogo, depois esfriou, e aí tem toda uma história. O que é que vai acontecer um dia? Morrer. Pode morrer de morte natural? Sim, pode. Mas pode morrer de morte matada, como dizia minha mãe? Pode. Se cair um meteoro, tipo aquele que liquidou boa parte dos seres vivos há 65 milhões de anos atrás, quando bateu no Golfo do México, nós sumimos. Eu não sei se vai ser uma coisa ruim. Por quê? Porque toda a destruição na Terra, já houveram 5 grandes destruições, 5 desde que a Terra foi formada,
e a vida quase vai embora, em todas elas. Mas toda vez que acontecia isso, o que vinha depois vinha melhorado, vinha mais evoluído em termos físicos, em termos de realização. Se acontecer agora, vem coisa melhor. Eu vivo rezando para que aconteça logo. Para vir coisa melhor, pelo amor de Deus, porque já não aguento mais esse negócio. Mas, voltando ao nosso tema, então, desencarnar, reencarnar, é um fato da natureza. Nós é que, como estamos vinculados a um corpo que não quer morrer, e aprendemos, desenvolvemos desde cedo, por causa do meio onde nós nascemos, uma crença de que morrer é um mal, porque quando morre nós vamos perder tudo. Perder tudo o quê? Se nós vamos continuar aqui, se nós vamos continuar a pensar, se nós vamos continuar a sentir, porque só tem uma realidade na vida, é a realidade interior. A outra, o que está fora, você não tem controle. Quer ver que você não tem controle? Ah, você tinha um plano para 2020. 2020 eu vou fazer, 2020 eu vou acontecer, 2020 eu vou viajar pelo mundo, 2020... E veio o Covid. Acabou. Cadê? Cadê o plano? Para onde foi? Cadê a viagem que você ia fazer? Cadê a passagem que você comprou e que não pôde usar? Só vai usar depois que o Covid passar. Cadê o trabalho que você foi obrigado a sair e ficar dentro de casa? Hã? Com os filhos, com a mulher, com todo mundo. Viu que não tem controle de nada? Não se tem controle. Só se tem controle, ó. E olhe lá, porque nós nos descontrolamos várias vezes. Então, quando nós vemos assim, se eu fosse um homem de bem, teria morrido, tem outra história para nós levarmos em conta. Morrer não é um mal, não. Se alguém morre, não é injusto ele morrer. Morra de que forma for. Não é injusto ele morrer. E se eu sou assassinado, é um problema de crime. Alguém veio de lá e matou o meu corpo. Ele não presta, é outra história. Mas, para mim, foi um mal? Não. Porque eu vou voltar para o mundo espiritual. E posso preparar uma reencarnação. Olha, leiam, pelo amor de Deus, a Gênesis, capítulo 3, o bem e o mal. Quando Allan Kardec falando sobre os males que são exteriores e que acontecem sobre nós, diz assim, quando você tem um desastre natural, que morrem as pessoas, ele diz assim, morre o corpo somente, o espírito não morre. Ele não fala em karma nesse momento, em lei de causa e efeito, ele diz simplesmente isso. Qual o problema? Se morreu uma pessoa jovem, se morreu uma pessoa coisa, o espírito não morreu. Esta é a linha de raciocínio que nós temos que seguir. Se o corpo morreu, eu continuo e reencarno. Mais adiante, crio um outro corpo. Acabou. Eu posso criar um corpo melhor, eu posso escolher uma família melhor, porque eu já tive uma experiência. Se minha família não foi boa, eu chego lá em cima, mas não quero saber de outra semelhante, não. E vou buscar uma família melhor, porque eu não sou obrigado a ficar o tempo todo preso àquelas pessoas. Não sou obrigado. Não sou, ninguém é, porque ninguém está embicado um com o outro. Não existe isso. Então, nós somos seres livres. Nossos filhos são espíritos. Espíritos que têm uma trajetória que temporariamente nasceram com nossos filhos fisicamente, mas não são nossos filhos espiritualmente. Nós podemos levar isso para o mundo espiritual, porque eu vejo nas mensagens psicografadas. Eu vi eu dei risada na hora. Um camarada diz assim, fazendo uma psicografia para a mulher, e a certa altura ele diz assim, eu estou preocupado com o namoro de nossa filha. Enquanto o médium lia, eu disse, se é de sua conta, vai se meter na sua vida. Ela foi sua filha, ela é um espírito, tem direito às experiências dela, certas ou erradas. Se você quer ajudar, vai lá e inspire. Se ela quiser aceitar, aceita. Mas se você, quando estava, falava, ela não dava bola, quanto mais você desencarnado. Nós ficamos com isso na cabeça. Quando a coisa não é real. Nós somos espíritos independentes do outro. Já vivemos
Nós estamos encarnando e reencarnando há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Bactérias, depois como plantas também, depois já saímos do mar, andamos na terra, fomos anfíbio, depois viramos dinossauros, depois viramos pterodáctilos, ou seja, fomos encarnando, criando veículos. Falando nisso, olha uma coisa interessante, outro dia um camarada botou, fazendo você vê que a pessoa coloca-se assim numa posição de grande sábio, de um indivíduo que pegou um erro histórico e vai liquidar. Ele aí pergunta para uma pessoa, através de WhatsApp, um desses meios, se o meteoro matou os dinossauros conviviam com seres humanos. Mito, não foi o meteoro. Ele disse assim, se o homem viveu com dinossauros, assim, por que o dinossauro não comeram os homens? Aí a moça deu uma resposta que eu morri de rir. Porque havia um distanciamento social de 65 milhões de anos. Ele pensou que estava abafando, que tinha descoberto assim uma lógica transcendente que iria derrubar todo o conhecimento humano. Recebeu um chega para lá, claro, porque o homem só apareceu 65 milhões depois que os dinossauros tinham morrido. E nós já fomos dinossauros. Eles desapareceram, o princípio espiritual voltou e foi encarnando até que conseguiu construir esse corpo, que é o veículo através do qual o espírito vai aprender. Porque o dinossauro estava aprendendo, a planta está aprendendo, o espírito que está na planta está aprendendo. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para pagar, para resgatar, para coisíssima nenhuma. Estamos aprendendo. Tudo que nos acontece é aprendizado. E tudo que nós fazemos de certo ou de errado gera aprendizado para a gente. Se você tem uma visão positiva dessa, não vai ficar pensando, se eu fosse um homem de bem, teria morrido. Não, não vai ficar pensando uma coisa dessa. Portanto, comece a pensar, independente de ser um homem de bem, ser um homem mau, vão morrer de qualquer jeito. Se o homem de bem morre antes, foi bom para ele. E se o homem mau morre antes, não sei se foi bom. De qualquer maneira, ele vai continuar a existir. Logo, não foi um mal assim tão grande. Então, morrer não é bem nem mal para todo mundo. Ou, se vamos mais adiante, é um bem para todo mundo, porque nós voltamos ao mundo espiritual e podemos preparar uma nova existência, uma nova encarnação, bem melhor do que essa que nós estamos aqui agora. Então, é esse, o Espiritismo é daquele tipo. Você conhece uma verdade espiritual, porque ele não tem toda a verdade, e essa verdade nos liberta. A grande libertação é o medo da morte. Nós não vamos correr atrás da morte, mas simplesmente nós vamos não ter medo dela quando ela acontece conosco ou acontece com entes queridos. Nós vamos chorar porque eles não vão estar junto conosco, mas nós sabemos que mais cedo ou mais tarde nós vamos nos encontrar no mundo espiritual, ou não, porque a pessoa também pode já ter reencarnado, planejado, aproveitado uma oportunidade, mas de qualquer maneira nós vamos lá e vamos ver. É interessante isso. Vamos pensar nisso, aproveitar essa lição do Evangelho e, aproveitando, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de misericórdia, ajuda-nos a entender que a vida é eterna e a morte uma ilusão entre duas expressões da mesma vida. Por ter só existe vida. Encarnado ou desencarnado, a vida continua. O espírito é a permanência na impermanência do devir material. Continuaremos sempre. Estaremos sempre ativos e sempre crescendo, sempre aprendendo mais. Seja o que nós fizermos, estaremos sempre crescendo e aprendendo. Não tem ninguém parado. Sempre estamos aprendendo.
Obrigado que todas as pessoas que estão participando dessa palestra recebam neste momento as tuas bênçãos, que os teus mensageiros vão aos seus lares, amparem, ajudem não só elas, como os amores dos seus corações, como seus parentes, seus amigos, o conjunto de pessoas que formam a sua circunstância. E assim, em teu nome, encerramos esta palestra do Evangelho de Sábado com um voto de paz para toda a humanidade. Muito obrigado a vocês.